terceiro vídeo sobre elementoterapia magnética. No entanto, de quando aconteceu isso para quando ia ter o curso, faltava mais ou menos uns 2 meses para ter novamente o curso, que ela dá algumas vezes no ano esse curso. E eu, passado esse problema da gengiva, acho que uns 20 dias mais ou menos, foi no mesmo mês, eu adoeci de novo. Eu tive uma gripe muito forte, que há muitos anos eu não tinha gripe forte assim, que eu fiquei de cama 2 dias, tive febre, fiquei bem mal. E a minha imunidade por causa da gripe caiu muito. Eu fiquei uma semana assim, com o corpo ruim, sem conseguir fazer as coisas, sem conseguir trabalhar. E aí a imunidade caiu, a um ponto que me deu uma crise de Bartolinite com candidíase. Foi bem grave, porque como a imunidade caiu muito, e essas coisas são oportunistas, né? E aí eu não conseguia nem sentar de dor. Quem já teve... Primeiro foi a Bartolinite, né? Que, para quem não sabe o que é a Bartolinite, são glândulas que a gente tem na vagina, que são responsáveis por fazer a lubrificação da nossa vagina. E elas enchem de líquido. E enquanto aquele líquido não estoura e não sai todo, você não tem alívio de dor. É muita dor. Inflamou. E esse problema aconteceu, né? Emocionalmente já vinha daquela gripe, já não estava tão bem, a imunidade baixa, né? E aí eu tava tomando, e assim, eu tomei própolis, isso foi no inverno, e eu tomei própolis todo o outono e todo o inverno. Mas mesmo assim a minha imunidade caiu, porque a gente sabe que a imunidade não é só os cuidados que a gente tem, porque por acaso a gente se cuida muito da parte da alimentação, mas também tem a ver com o que a gente é exposto. E na semana que eu fiquei doente, eu fui à cidade, uma cidade maior, em Canoas. A gente não costuma ir muito nas cidades. E eu fui à cidade, mas não foi só esse o fator. Aí teve fatores emocionais que mexeram comigo também, emocionalmente. E aí acho que essa questão da emocional com o fator da exposição na cidade, eu adoeci e a imunidade caiu, e aí aconteceu também de eu ter problemas na parte ginecológica. E a parte ginecológica, gente, ela esconde coisas muito profundas, que aí depois, num outro momento, eu vou falar sobre Bartolinite, candidíase para vocês exclusivamente, porque aí são coisas relacionadas à ginecologia natural e à metafísica, porque quando eu falo de um problema, eu falo do porquê do problema na parte metafísica. A doença, ela nunca acontece no corpo apenas. Ela primeiro acontece na parte mental, emocional, psicológica, normalmente antes de manifestar no corpo. Raramente a doença manifesta primeiro no biológico. Geralmente ela está nos outros corpos, nas outras esferas, para depois ela manifestar no físico, no biológico. Então ele normalmente é o último. Quando chega aqui já passou pelos outros, né? E às vezes acontece de não atacar, não dá problema nenhum nem outro, mas dá em 2 ou em 3 áreas e já afetar o físico. Mas normalmente não começa no físico. É raro as questões que começam diretamente no físico da gente. Quase tudo tem fundo emocional e psicológico. Tá? Então, quando você descobre a raiz, que geralmente está aí nessas questões, fica mais fácil de você ter uma cura mais efetiva. Como a elementoterapia trata a raiz, e às vezes alguns problemas curam-se mais rápidos e outros mais devagar, dependendo da raiz, do quão profundo está essa questão, aí vai depender o número de terapias que a gente vai ter que fazer, né? No caso, a Carole teve que fazer para mim 3 envios de tratamento de lá de Brasília. No primeiro eu já senti uma grande melhora. Eu estava fazendo todas as técnicas de ginecologia natural que eu conheço para resolver a questão da Bartolinite, e não tinha conseguido ainda resolver. Eu não queria usar as técnicas tradicionais dos ginecologistas que a gente conhece, porque eu sabia o que eles iam fazer e eu sabia que eu ia ter
mais tempo ainda de sofrimento do que utilizando técnicas naturais e com risco de reincidir, né? E se eu tratasse naturalmente, isso seria melhor, porque eu já tinha tido bartolinite uns 4 anos atrás, eu tratei com vaporização e banho de assento e levou 4 anos para mim ter uma reincidência. E eu conheço mulheres que tratam pelo método tradicional, com 6 meses está reincidindo, sabe? Então eu prefiro tratar pelo método natural, que é muito mais difícil depois que você cura de reincidir. Pode acontecer, que foi como aconteceu comigo, mas é mais difícil, tá? E agora que eu fiz o tratamento juntamente com a elementoterapia, eu penso que não vai reincidir mais, porque a elementoterapia vai aonde tem, nos pontos raízes mesmo do que causou a questão. Então eu fiz o tratamento da elementoterapia e quando eu estava no tratamento, que a Carol ainda me enviou 3 sessões de lá, e ela falou assim, olha, como você vai fazer o curso, o restante do tratamento o Luiz faz em você, porque ia fazer eu e ele, nós dois fizemos juntos, eu e meu marido, nós dois somos elementoterapeutas hoje. Aí fizemos o curso juntos e ele aplicou os outros tratamentos que eu precisei para efetivar essa cura, porque eu precisei de mais impactações do que as que a Carol tinha me enviado, mas as que ela me enviou naquele momento eram as que eu precisava, porque dentro da elementoterapia tem uma coisa muito legal que a gente faz a leitura do campo energético da pessoa, ou através de ou da própria pessoa, quando você atende o paciente pessoalmente, ou através de uma antena, ou através do pêndulo. A gente lê o campo bioenergético da pessoa. O campo bioenergético é aquele espaço que tem em torno da pessoa, que é registrado nas fotos Kirlians. As fotos Kirlians, elas mostram esse espaço que tem várias cores, que é chamado como áurea por muitas pessoas, né? Ou aquela aureola em volta dos santos. Esse é o nosso campo bioenergético, o nosso campo energético onde estão os corpos energéticos que a gente tem, que são todos conectados com esse corpo físico. O nosso campo bioenergético, ele sabe tudo de nós, ele está ligado com o nosso subconsciente. Ele sabe tudo que a gente tem, tudo que a gente já teve, tudo que a gente carrega no nosso DNA, dos nossos ancestrais, ele sabe tudo. Então, quando a gente faz as perguntas para o campo da pessoa, ele vai respondendo exatamente quantas sessões ela vai precisar, se vai ser uma, se vai ser 2, se vai ser 3. Você tem como saber isso, o corpo não engana, porque ele sabe. Ele vai saber recomendar todas as impactações que a pessoa necessita, no tempo em que a pessoa necessita e na ordem que a pessoa necessita. E aí a gente faz as impactações. No que consiste as impactações e o tratamento da elementoterapia? Isso já vai para um outro vídeo, porque senão vai ficar muito comprido. Mas assim, a elementoterapia magnética, ela está totalmente ligada ao que os antigos chamavam de estudo dos elementais, como Paracelso fazia, está ligada ao que dentro da religião Wicca, que é uma religião que é considerada pagã, eles estudavam como magia elemental ou magia natural. Mas os egípcios utilizavam. Eu acho que não existe um povo, uma raça que não utilizou da magia natural. Magia natural, fitoenergética, como vocês quiserem chamar. A fitoenergética também ela está totalmente conectada à magia natural e elemental. Então a gente trabalha com os reinos da natureza, mas não é só isso. Vamos falar mais no próximo vídeo.